Olá, gente, tudo bem? Bom, primeiramente, eu gostaria de me apresentar. Meu nome é Camila, eu vou fazer 26 anos, eu moro em São Paulo e eu trabalho com marketing, né? Marketing digital, marketing offline, enfim, e outros segmentos. Bom, eu tô, na verdade, falando sobre esse assunto porque é um assunto que me incomoda, de certa forma, e eu vejo que muitas pessoas têm, né, e têm dificuldade de falar sobre isso, têm dúvidas, têm medos, preocupações, e é o que é muito natural. Afinal, não é uma coisa que é muito falada, não é uma coisa que é muito, como é que se diz, muito comum, porque às vezes é até comum, mas as pessoas não falam sobre isso, as pessoas não, talvez não tenham coragem de se expressar, ou não tenham coragem de realmente falar o que tá passando, até para um amigo, para um familiar e tal. E aí, dessa forma, né, acaba que algumas pessoas não ficam sabendo o que você tá passando, ou até, assim, dificulta a troca de informação, né? Então, às vezes, um colega seu tem e você não sabe, porque você tem medo de falar, ele tem medo de falar e ninguém fala sobre isso, né? Então, eu tô falando da despersonalização ou desrealização. Muitas pessoas acham estranho, ó, eu tenho visto, assim, grupos do Facebook e alguns fóruns, enfim, externos, que muitos psicólogos e psiquiatras não sabem sobre o assunto ou não têm um tratamento específico ou dizem que é outra coisa, enfim, que nunca ouviram falar, que é coisa da cabeça da pessoa e tal. E já tem outros, né, profissionais da área que já estão mais atualizados e estão tentando buscar formas de compreender. Porque, assim, problemas psicológicos, né, s- dependendo do problema, ele é bem difícil de ser compreendido. E a desrealização e a despersonalização é mais ainda, porque só quem tem ou quem já teve é que consegue entender isso, né? E eu consigo falar com propriedade sobre isso porque eu tenho, né? Já tive síndrome do pânico, tenho crise de ansiedade e tal, mas eu tenho a desrealização. Mas é engraçado, porque assim, eu lembro de que eu, com 10 anos mais ou menos, um dia eu cheguei pra minha mãe e falei assim pra ela: Mãe, você percebe a vida como se fosse um sonho? E aí minha mãe falou assim: Ah, quê? Não tô entendendo o que você tá falando. E aí eu falei pra ela: a vida parece um sonho, não parece de verdade. Sei lá, parece que eu tô dormindo. Aí a mãe falou: Ah, menina, você tá cansada, vai dormir. E ela nunca entendeu, nunca. Aí eu era criança, falei: Acho que é coisa da minha cabeça e tal. Acho que a vida é assim mesmo. Mas aí eu me recordo de várias vezes estar na frente do espelho e ficar olhando pro meu próprio olho e falando: Nossa, sou eu. Sou eu, sou eu, sou eu como, sabe, afirmando, ah, sou eu, nossa. E pegava no meu braço, encostava no meu rosto e tal, e falava, nossa, sou eu mesmo. Então era muito engraçado, porque nunca ninguém próximo a mim comentou sobre isso. Eu até então nunca tinha ouvido falar que alguém passava pela mesma coisa que eu. Eu achava que era um problema meu. Uma época eu cheguei a cogitar achando que eu não tinha alma. Sério, foi bem estranho. Porque eu falava, gente, eu acho que eu sou uma pessoa totalmente alheia ao mundo inteiro. Porque ninguém vai entender o que eu passo, como eu enxergo o mundo, é muito estranho. Mas aí um dia eu tô no Facebook e aí um colega meu fez uma publicação sobre desrealização e despersonalização. E aí eu, passando assim, achei interessante o texto, comecei a ler. E aí eu notei, eu falei, nossa, é exatamente isso. Tipo, alguém tá escrevendo sobre isso, ou seja, tem um nome pra isso, né? E aí foi o momento que eu fui atrás e comecei, vi que tinha um grupo no Facebook já, vi que tinha informações na internet, fui atrás e tal, e pude compreender que eu não estava sozinha no mundo e que existiam pessoas como eu que tinham o mesmo, sei lá, problema, vamos falar assim. Bom, na verdade, a desrealização nunca foi um problema na minha vida, né? Ah, o problema na minha vida mesmo foi a síndrome do pânico, né? Que eu tive, com 15 anos eu tive um trauma muito grande, né? Eu perdi meu pai, assim, do dia pra noite mesmo, né? Ele passou mal na madrugada, veio a falecer logo na manhã.
E aí, naquela época, minha mãe estava com câncer maligno e fazendo quimioterapia e tal. E foi bem tenso, assim, né? Foi tudo muito junto. Aí, logo no mês seguinte, eu perdi meu cachorro. Então, foi. Parece que veio uma avalanche de coisas ruins. Então, eu tive síndrome do pânico, algo que eu nunca. Até então, eu não sabia o que era. Eu só sei que eu senti uma angústia muito grande. E aquilo foi crescendo com o tempo, sabe? Acho que depois, quando assentou o baque, né? Porque assim, eu tinha 15 anos, então vai fazer 11 anos que tudo isso aconteceu, né, pela primeira vez. Eu me recordo de estar numa reunião de família e, e tá todo mundo junto, conversando, e de repente eu senti um mal-estar muito grande e falar, ai mãe, eu não tô me sentindo bem. E saí correndo pro quarto e eu só queria correr, eu queria fugir dali, meu coração tava disparado, muito frio, muita tremedeira, meu corpo tremia, muitos arrepios, calafrios e tal. A minha visão ficou totalmente estranha, ficou uma visão em forma de túnel, assim, escurecida. E aí eu não sabia lidar com aquilo, eu não sabia o que era aquilo. Eu achava que realmente era alguma coisa física, sabe? Assim, eu falei, gente, acho que tô tendo alguma coisa. E eu peguei o travesseiro, eu coloquei em cima da minha cabeça e fiquei lá. Daí até então, a minha cunhada, ela veio e aí ela relatou, ela falou, você tá tendo uma crise de síndrome do pânico, né? Ela é médica, então ela pôde falar pra mim realmente o que era. E aí eu até então nunca tinha ouvido falar, né, de síndrome do pânico. E aí eu fui atrás de informações, minha mãe também foi. Na época eu tomei o Hipéricon. Na época eu tomei era a erva de São João e depois comecei a tomar o Hipéricon mesmo. E fez assim, deu um resultado muito bom. Me trouxe um pouco mais a realidade e tal. Mas chegou um momento que eu falei pra mim mesma, eu falei, não, eu não quero ficar dependendo de remédio, eu não quero ter que, sabe, pra viver normalmente, ter que ficar aqui comprando uma caixinha e gastando um dinheiro pra conseguir sorrir, pra conseguir estudar e tal. Não, chega. Eu falei pra minha mãe, não quero mais. E a minha mãe falou, você tem certeza? Eu falei, não quero mais. Eu disse pra mim mesma. E, e é engraçado, mas o remédio foi muito importante, porque assim, ele, né, quimicamente me ajudava. Então, as crises de ansiedade realmente não apareciam mais tanto, foi me deixando mais tranquila, mais calma. E aí eu aprendi a conviver com a síndrome do pânico. E aí, se não me engano, eu tomei por volta de 6 meses, mais ou menos. E nesses 6 meses eu aprendi a sentir quando os sintomas estavam chegando. Então, os sintomas começavam a chegar, né? Eu já meio que tomava o remédio, aquilo fazia um pouco de efeito placebo, né? De estar tomando o remédio, e depois vinha o efeito químico mesmo da coisa. Aí eu comecei a aprender a controlar. Quando estava chegando, eu começava a controlar. Quando eu resolvi largar o remédio, eu aprendi a controlar sozinha, no meu corpo. Então, estava chegando o sintoma de mal-estar, aquele mal-estar inicial que todo mundo que tem síndrome do pânico sabe como é que é, né? É um mal-estar, nossa, não tem explicação. Opa, é engraçado, eu travava. Eu travava minha mente, respirava, acalmava e pensava, eu não vou deixar isso me dominar. Não vou deixar isso me dominar, não vou deixar. Repetia 1000 vezes pra mim, não vou deixar isso me dominar, não vou deixar isso me dominar. E eu fechava os olhos, porque pra mim o pior efeito de todos da síndrome do pânico era a visão. Então eu já estava ruim, né? Então vinha a síndrome do pânico, a minha visão ficava ruim. E a minha visão ruim me deixava pior, porque eu falava, nossa, eu tô realmente pior. Então eu piorava aquilo dentro da minha cabeça. Então, eu fechava os olhos e respirava, falava, não vou deixar isso me dominar. E aí eu fui aprendendo a controlar. Hoje, eu posso dizer assim, que eu tô 90% curado da síndrome do pânico. Porque eu tenho ainda um gatilho para síndrome do pânico, que é tomar qualquer coisa na veia, remédio e tal. Porque daí eu tive um outro trauma, depois de um ano depois, né? Aí com 16 anos, eu tive um problema com um remédio aplicado na veia, né? E aí esse remédio me deu uma reação muito forte e eu fiquei com um trauma daquilo. Me deu uma reação extrapiramidal. E
para quem já teve uma reação extrapiramidal, é inesquecível. Ela é uma sensação horrível. Pega a sua sensação de crise da síndrome do pânico e multiplica por 2. É a sensação da extrapiramidal. Então, eu tava, né, tratando daquele pânico e aí de repente eu tive um outro trauma. Então, assim, só que a minha síndrome do pânico só aparece quando, por exemplo, tem que aplicar alguma coisa no meu corpo. Então, assim, eu tô com algum problema, eu tenho que ir no hospital, aplicar até soro, já começa a me dar mal-estar, me dá desespero, me dá pânico, eu quero ir embora, quero sair correndo. Eu tenho, eu tenho que, sei lá, tomar algum remédio ou alguma vacina. Eu já, meu, aplicado no meu corpo, eu já acho que tá dando reação e tal. Então eu sei que eu tenho que trabalhar isso pra mim. Mas eu não tenho mais a síndrome do pânico comum, que era aquela que vinha sem motivo, sem hora, sem, sabe, sem ter algum gatilho assim. Não tenho mais, né? Eu tenho só essa questão do remédio na veia e tal. Que eu tô aprendendo a trabalhar com ela, né? Já consegui tomar alguns remédios na veia, já consegui fazer um exame de uma ressonância magnética com contraste, o que já tá sendo uma vitória pra mim, assim. E, bom, e aí o que eu queria falar sobre a desrealização e a síndrome do pânico e a ansiedade. Bom, a desrealização, ela nunca, nunca mesmo, ela nunca me travou de fazer nada. Então, assim, de namorar, de viajar, de passear, de estudar, né? Eu sou formada em 2 faculdades, né? Hoje eu tô fazendo pós-graduação, nunca me atrapalhou. Já viajei de avião, tem pessoas que têm problema, né, com avião. Pra mim, viajar, assim, é tranquilo. É, namorar, hoje eu sou noivo, então pra mim também é bem tranquilo. Muita gente, pô, por exemplo, tem gente que tem fobia, né, de ficar próximo a muita gente, assim, e tal. Não, realmente também não tenho esse problema. Eu tenho, sim, crise de ansiedade, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Eu tenho crise de ansiedade quando eu sou posta à prova. Então, por exemplo, na época que eu estava fazendo entrevista, então eu ficava muito ansiosa antes da entrevista. Na própria entrevista, entendeu? Me dava tipo uma sensação bem estranha, assim, mas era de ansiedade, não era uma crise de síndrome do pânico. Eu sei diferenciar bem. Porque a crise de síndrome do pânico, ela te domina de uma forma que você só quer correr. Você quer fugir daquele lugar, né? Ela é bem mais forte que uma crise de ansiedade, assim. Pelo menos pra mim, né? Ela, ela é bem mais dominadora do seu corpo. A crise de ansiedade, ela é uma crise que afeta mais a minha desrealização, no caso. Ela é uma Quando eu tenho uma crise de ansiedade, a minha desrealização ela vem mais. Então eu sinto que eu tô mais fora do corpo. As minhas mãos ficam, assim, o meu corpo fica tremendo, né? Minha mão, minha perna e tal. Eu fico com a boca seca, eu não consigo. Eu começo a falar, tipo, muito rápido, às vezes me atrapalha e tal. Então, são momentos, assim, mas momentos pesados, sabe? Cruciais, assim, de ter que apresentar, às vezes, um trabalho na faculdade ou coisas do tipo, né? Que me deixam um pouco ansiosa, assim. Mas são nesses momentos, né? E a desrealização na minha vida, eu acho que por eu, por, né, por ela fazer parte da minha vida desde nova, né, desde os meus 10 anos, eu acho eu conheci a vida assim, né? Eu lembro da vida antes, eu lembro que a vida aparentemente era bem mais colorida, talvez, interessante, assim, parece que era mais viva, sabe? Uma coisa mais realmente real. Era mais. Ai, não sei, tanto que eu sou assim, eu gosto de lembrar muito do meu passado. E eu lembro do meu passado com muito carinho, era um passado muito bom. Mas eu não posso dizer que dos meus 10 anos pra cá, eu não vivi coisas boas. Eu vivo intensamente normal, né? Agora, realmente, o que me atrapalha é a minha ansiedade. Hoje, o meu maior problema é a ansiedade. Eu nem não posso dizer que todo desrealizado tem ansiedade. E nem todo mundo que tem ansiedade é desrealizado. Mas eu já tive os 3 tipos, então desrealização, síndrome do pânico e ansiedade. De todas elas, a que me afetou foi a síndrome do pânico, mas eu sarei dela. 90% sarada. E, e a ansiedade,
eu não posso dizer que ela me impede de fazer as coisas, mas ela me deixa receosa. Eh, por exemplo, fazer algumas coisas que eu sei que poderiam ser melhor pra mim. Então, por exemplo, apresentar alguma coisa na frente de todo mundo com propriedade. E eu gosto de falar com as pessoas, eu gosto de lidar com o público, mas ter que falar, por exemplo, em uma multidão, pra mim seria uma situação bem complexa. Apesar de ser uma coisa que eu gostaria muito, sabe? Eu gostaria muito de ser professora de universidade, eu tenho esse objetivo. E eu sei que seria bom pra mim, mas eu sei que ao mesmo tempo eu acho que eu travaria, sabe? Se eu fosse colocada contra a parede, eu fico muito ansiosa, tipo, quando eu tô discutindo com alguém, por exemplo, até debate de ideias mesmo, eu fico muito ansiosa, muito, muito. Porque eu penso muito, né? Eu acho que quem é ansioso fica pensando, pensa, pensa, pensa. Eu tenho um pensamento muito acelerado. E por eu pensar muito, isso me estafa, tipo, me deixa muito cansada. E, mas assim, o que eu quero dizer pra vocês é o seguinte, que nada, nenhuma dessas três, ansiedade, síndrome do pânico e desrealização, ela deve travar vocês. Ela deve te colocar em situações desconfortáveis, mas que você tem que aprender a dominar. Então, por exemplo, eu não consigo ainda chegar no hospital e receber um medicamento na veia como uma pessoa normal. Mas eu sei que eu tenho que fazer isso, eu tenho que enfrentar isso, eu tenho que crescer com isso, entendeu? Porque dificilmente o medicamento vai dar reação e é como o contraste, eu precisava tomar para fazer uma ressonância magnética. A taxa lá de reação lá com o gadolínio que eu precisava usar, se não me engano, era 0,02%. E, e eu ficava aquele 0,02%, sabe? Ai, eu vou ser um desses 0,02. E eu não fui, entendeu? Eu fui lá, eu fiquei super apavorada, eu pedi pra sair da máquina umas 3, 4 vezes, fiquei super ansiosa, tal. Mas eu comecei a colocar minha cabeça, a minha razão começou a falar um pouco mais alto, tipo, meu, você tá atrapalhando o trabalho das pessoas, sabe? Existem outras pessoas pra fazer o exame depois de você. Então vamos parar, vamos acalmar, vamos fechar os olhos, vamos respirar, vamos analisar a situação e vamos entrar nessa máquina, né? O contraste não vai te matar. E a enfermeira foi muito bacana comigo. Ela falou pra mim, tá vendo? Olha a sua pele, não tem nenhuma reação. E aí eu entrei na máquina de novo e encarei aquilo. Então pra mim foi uma vitória, né? Não posso dizer que eu tô 100% curada, mas eu tenho certeza que da próxima vez que eu for, não vai ter o mesmo problema, sabe? Eu vou ficar desconfiada, eu sei disso, tal, mas não vai ser da forma como foi a primeira vez. Então, tudo é um crescimento. Então, se você tem desrealização, não deixe que ela te domine. Se você tem síndrome do pânico, não permita que ela te domine. E se você tem ansiedade, também não permita que ela te domine. É, assim, entenda que você tem aquele problema, né? Não fique negando, ai, não, não tenho. Eu acho que isso aí é. A gente tem que ser pé no chão. Eu sei que eu tenho, então, né, falar pra você mesma. Eu sei que eu tenho, mas eu posso controlar. Quem controla a minha cabeça, quem controla o meu corpo sou eu. Então, eu não vou deixar aquilo me dominar. Segura firme, fecha a mão, fecha os olhos, entendeu? Eu gosto de focar num ponto. Então, eu olho para um lugar e fico parada, respirando, analisando, até estar sã de novo. E tento ser mais calma possível. Porque se você deixar aquilo te dominar, ela vai te englobar de uma forma que você não vai conseguir sair nunca daquela redoma. E você sempre vai ficar ou dependente de remédio, que às vezes ele vai ser pior, porque além da síndrome te dominar, né, o remédio vai te dominar. E você não pode viver sob remédios, sabe, constantemente. Você tem que ser uma pessoa livre, você tem que ser uma pessoa saudável. Esses remédios a longo prazo não fazem bem, né? Um remédio hoje, bacana te ajudar, como o Hipericum foi na minha vida. A erva de São João, foi bacana. Não posso falar mal. Mas foi até certo ponto, né? Eu estipulei 6 meses. Depois disso, o meu próprio remédio foi a minha cabeça, foi a minha força de vontade.
sabe? Foi eu olhar pra mim mesmo e falar: opa, calma, não é assim, né? Não é um remédio que vai me curar. Porque esse tipo de doença, né, alguma coisa interna. Não é como você ir lá e quebrar a perna, né? Você vai no ortopedista, daí você marca a cirurgia, ele vai lá e faz a cirurgia e tal, e resolve o seu problema. A síndrome do pânico, a ansiedade, a desrealização, são algumas, né, tem estudos que falam que são problemas químicos, né, e tal, cerebrais, tal, tal, tal. Mas eu, Camila, eu acredito que você consegue dominá-los sim, tá? Pode ser com a ajuda de remédio no começo, mas com um foco de um objetivo, tipo uma data, um prazo para acabar. Porque se você vive para sempre dependendo de remédio, como eu vejo várias pessoas em alguns grupos, tal, é triste. É triste mesmo, porque você não tá vivendo. Você tá sobrevivendo. Uma pessoa que vive sobre remédios, principalmente tarja preta, ela não fica como ela é de verdade. Eu sei disso, de verdade, assim. Eu nunca tomei tarja preta, mas já convivi com pessoas e você muda a sua personalidade, o seu jeito. É bem diferente, é bem complicado. Então, eu acho assim, claro, tem que seguir o tratamento que o médico for falar, sim. Mas eu acho que também vale a pena você questionar o seu médico. Falar assim, olha, mas eu não quero ficar dependente desses remédios. Eu quero ter um prazo para acabar, né? Estipula um prazo, converse, queira você se curar, né? A autocura é muito importante. Se você se trata com um psiquiatra, vá também num psicólogo, né? Um psicólogo que faça você enxergar que a cura, ela realmente é interna. Eu acredito isso e posso falar porque eu tive essa cura. Como é isso que eu tô, assim, que eu posso falar é que 90% da minha síndrome do pânico foi curada. E eu tô lutando pra chegar nesse 100%. Nesses 10% é aquilo que eu falei da injeção na veia, da qualquer remédio na veia. É, esses 10% eu vou, e eu vou acabar com isso, entendeu? É só a razão falar mais alto na minha cabeça. Você tem que repetir isso sempre pra você. Não deixe só a sua emoção te dominar. Não deixe, não permita. Então, seja ação, faça suas coisas, estabeleça suas metas. Não deixe o remédio te dominar. Saia, sabe? Vai passear num parque, leia um livro, ouça músicas legais, aprenda novas coisas, sei lá, adota um cachorro, enfim. Tenha relacionamento, curta mais seus filhos, sua família. E para que aquilo não te domine. Porque se aquilo te dominar, às vezes nem com remédio você vai resolver. Porque é como se eu ficar colocando imagina assim, uma pessoa que não quer, né? Principalmente esses problemas, como que eu posso dizer? Problemas psicológicos, vai. Você fica dando um remédio pra pessoa, mas ela não quer se tratar. Ela não quer, dentro dela ela não quer. Se dentro dela ela não quer, é diferente de você, como eu falei já, quebrar a perna e o médico vai lá. Você pode até falar, eu não quero ser operado. Mas se alguém for lá e te operar, vamos dizer assim, né? Sei lá, você estava dormindo, você fala, eu não quero ser operado. Aí a sua família fala, não, pode operar. Você entra na mesa e é operado, sai tudo bem, seu problema tá resolvido, certo? Beleza, é uma coisa física, 100% física. Agora, esses problemas psicológicos, se o médico falar, toma esse remédio, você pode tomar o remédio. Mas se você não falar pra você mesmo, eu quero me curar, você não vai conseguir. Porque não é o remédio que vai fazer. O remédio ele é um apoio, ele é um suporte para que as sensações ruins elas não te acompanhem. Então, para que essa sensação de angústia, de mal-estar, de preocupação, de coisas, sabe, ruins, sensações ruins mesmo, que ela não te acompanhe. Mas se você não quiser, as sensações ruins elas vão aparecer, elas vão estar presentes. A depressão vai te pegar. Então, não permita, seja uma pessoa pra frente, mesmo com todos os problemas. Todo mundo tem um problema, entendeu? Depois eu vou falar sobre um problema que eu tenho, né, no próximo vídeo, e que é engraçado, que não sei se tem a ver com despersonalização, eu acho que não, nada a ver, mas é porque tem a ver com desequilíbrio. Desequilíbrio mesmo, não emocional, desequilíbrio físico. E tonturas, e enjoos e tal. Mas tem a ver com uma coisa que eu tenho no corpo. Mas
Se vocês precisarem de alguma coisa, uma palavra, uma ajuda, uma dúvida, escreve, escreve para mim aí no YouTube, tire suas dúvidas, assim, eu posso dar muitos relatos, posso tentar fazer você enxergar eh, que eu sei que é difícil, mas que a gente pode conseguir, porque eu consegui. Eu tô aqui gravando esse vídeo, contando pra vocês tudo que eu passei, tudo que eu passo e que eu vou tentar não passar no futuro, né? Porque eu não quero mais ter isso, eu não quero mais. E eu tô tentando ser uma pessoa menos ansiosa, menos acelerada, sabe? Às vezes eu sou um pouco enérgica e tal. Então, eu tô tentando melhorar alguns pontos, né? Eu acho que a gente sempre tem pontos a melhorar. Mas então o que eu posso dizer pra vocês é isso, é muita força, muita, muita, muita vontade interna. Só com isso, assim, só com a vontade interna, às vezes sem remédio, vocês com certeza vocês vão conseguir a cura. Eu consegui largando os remédios. Depois de 6 meses, eu consegui manter. Então, assim, eu dou essa. Depois dos 6 meses, eu dou totalmente essa cura de 90%, digamos assim, a quase cura, ao meu esforço, sabe? Eu dou os créditos total, assim, pra minha força de vontade, pra minha vontade de querer estar melhor, de querer estar bem, de não querer mais passar por aquilo. Então eu sentia que o sintoma estava vindo, opa, eu segurava, fechava os olhos e acalmava. Então eu quero que vocês façam esse exercício. Então, os sintomas, né, eles estão vindo, tá com mal-estar, fecha os olhos. Que eu acho que a visão, ela é muito. Pra quem é desrealizado, pra quem tem síndrome do pânico, até ansiedade, a visão, ela. Quando você tem as crises, ela é uma, assim, acho que é o pior de todas, da lista inteira, assim, do tato, da audição e tal. É o pior. Porque ela fica muito esquisita. Né? Ela fica em forma de túnel, ou escurecida, ou com tontura, assim, sabe? A visão ficou, tipo, vertigem. Então, fecha os olhos. Fecha os olhos e acalma. E eu vou tentar fazer um vídeo pra vocês de respiração, né? Pra gente fazer junto aqui. Então, que tipo de exercício que eu faço, que eu aprendi a fazer pra me acalmar. Bom, é isso. Se vocês tiverem qualquer dúvida, por favor, escrevam. Sou super disponível. Tô com algumas pautas pra falar, então eu quero fazer sobre essa de respiração, eu quero falar sobre outros problemas emocionais, eu quero dar alguns conselhos, e eu espero que vocês tenham gostado. E eu fui muito sincera nas minhas palavras, tá? Nada do que eu disse aqui é pra agradar, às vezes eu posso até desagradar, mas eu fui muito sincera. Então eu espero de verdade que vocês tenham sucesso nisso. Eu sei que não é fácil, mas vocês podem contar comigo. Eu posso até não conhecer vocês, mas a gente pode se conhecer via internet, né? Via comentários, via até Facebook. Vamos bater um papo sobre isso. E algumas pessoas já vêm conversar comigo, né, pelo Facebook e tal, sobre isso. E eu tento dar o máximo de conselho que eu posso, com as minhas experiências, né? Baseadas nas minhas experiências, na minha vida. Então acredite, gente, vai dar certo, tá bom? Então fique com Deus, um beijo, até mais. Tchau, tchau.